Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje trago para vocês um novo mangá que conta a história do Hipermito de Cavaleiros do Zodíaco. Essa história se chama Zodiac Hypermit e é baseada completamente no Hipermito, que narra as primeiras guerras santas e o surgimento dos cavaleiros. O universo foi gerado pelo Big Bang e com ele a Suprema Virtude, expandindo feixes de luz. A Suprema Virtude formou estrelas e planetas, e foi nesse período em que se formou a Terra. Logo depois, a vida surgiu e os primeiros homens nasceram. A humanidade foi se tornando numerosa. Alguns se destacavam e despertavam sentidos superiores aos 5 básicos, mas apenas 3 despertaram o 9º sentido, a essência da Suprema Virtude: Poseidon, Hades e Zeus. Após esses 3 se tornarem deuses, eles dividiram o comando da terra, Zeus nos céus, Poseidon no mar e Hades no submundo. Com o passar do tempo, mais deuses surgiram após despertarem o 9º sentido, e foi nesse momento que a deusa Atena se levantou para governar. Zeus passou a confiar na deusa. O deus dos céus a tomou como sua filha e a criou como tal. Após partir para os céus, Zeus deixou Atena no comando e proteção da terra. Mas isso não foi bem visto pelos demais deuses. Com a ausência do deus dos trovões, alguns deuses se levantaram e partiram para a guerra, e assim tentaram assumir o controle da terra. Poseidon foi o primeiro a desafiar Atena. Ele reuniu os mais poderosos guerreiros dos 7 mares, que ficaram conhecidos como Marinas. Com o exército de Marinas, Poseidon invadiu a superfície terrestre e massacrou os soldados da terra, que eram impotentes perante os generais do mar. Eles vestiam escamas, armaduras feitas de oricalco. Nenhuma arma da terra era capaz de detê-los, ou ao menos se proteger dos ataques deles. Após sua vitória, o deus dos mares estabeleceu sua base na terra. Devido ao seu tamanho colossal, a fortaleza ficou conhecida como Atlantis, a cidade continental. Para retomar a ordem, Atena criou com seu cosmo as 88 constelações que brilham no céu, e das constelações sagradas foram criadas as armaduras. Os alquimistas do continente de Mu utilizaram oricalco, gamânio e pó de estrelas em sua criação, surgindo finalmente os Cavaleiros do Zodíaco. Com o poder de rasgar os céus e abrir fendas na terra, os cavaleiros lutaram contra os Marinas. Atena tentou convencer Poseidon de parar a guerra e voltar para o fundo do mar, mas o Imperador dos Mares recusou e a batalha continuou por incontáveis dias. A intensidade dessa guerra causou terremotos e tsunamis que inundaram o planeta Terra. Além de Atena e alguns cavaleiros, apenas Noé e sua família sobreviveram, juntos da arca repleta de animais. Após um duro combate, os cavaleiros saíram vitoriosos e destruíram Atlantis. Atena selou a alma de Poseidon em uma ânfora sagrada e sua ameaça finalmente cessou. A deusa selecionou alguns cavaleiros para vigiar o selo que guardava a ânfora sagrada. Mais tarde, esses cavaleiros renunciaram seus postos e se tornaram os Guerreiros Azuis. 7 gerações se passaram desde a Guerra Santa contra Poseidon. O Santuário de Atena foi criado e a paz na Terra reinou por longos anos. Mas a batalha mais sangrenta que a deusa travaria ainda estava para começar. O impiedoso Ares, o deus da guerra, se levantou pela primeira vez. Em meio a uma batalha, vemos o Cavaleiro de Libra. O seu adversário é ninguém menos do que o 13º Cavaleiro de Ouro, que utilizando as garras do trovão, decepa completamente o braço do Libriano. Porém isso, galera, não passava de um sonho. Vemos o Cavaleiro de Câncer desta era, que acorda assustado e dizia: foi apenas um sonho. Esses pesadelos estão ficando cada vez mais frequentes, são tão reais, é como se estivessem falando pelo meu cosmo. E o que era aquilo? Libra estava enfrentando algum outro Cavaleiro de Ouro? Não, eu nunca vi uma armadura como aquela. De repente, os pensamentos do Cavaleiro de Ouro são interrompidos por uma amazona que chega até ali para convocá-lo. Mestre Zagreus, procurei o Senhor por toda a parte. Atena convocou os 12 Cavaleiros de Ouro para o salão do Grande Mestre, neste exato momento. Zagreus de Câncer então dizia: Atena, não deve ser nada bom, é muito raro nos reunirmos assim de repente.
mas obrigado por avisar. Até mais. Zagreus se levanta e começa a subir as 12 casas. A Amazona, observando, diz que o Cavaleiro de Câncer é frio como sempre. Zagreus possuía uma aparência um tanto quanto diferente, com rachaduras em sua face, olhos verdes e pele pálida. Seus cabelos eram negros, porém as pontas eram brancas. E enquanto subia a escadaria, alguém se aproximava e diz: "Parece que somos os últimos." Aquele era Shan, o Cavaleiro de Libra, que dizia: "Como vai, Zagreus? Sua cara não tá nada boa, hein?" O Cavaleiro de Câncer se lembra do sonho que teve. Shan estava sendo derrotado por um cavaleiro misterioso. O Libriano dizia: "Então diga-me, as almas do submundo estão dando trabalho novamente?" Zagreus responde que é o de sempre. E Shan continuava: "Estou sentindo um cosmo estranho vagando pelo santuário. Talvez esse encontro nos diga mais sobre isso. De qualquer forma, vamos nos apressar. Os demais cavaleiros já devem ter chegado." O Cavaleiro de Câncer sorri, porém novamente aquele sonho o vem à mente. Aquela sensação, será que ele deveria contar para Shan? Zagreus cria coragem e chama por seu amigo, porém desiste no último instante. "Não é nada, vamos logo antes que o Grande Mestre acabe com a gente." Shan concorda e assim ambos chegam até a sala do Grande Mestre. Eles abrem o grande portão e, cercando aquele extenso tapete vermelho que vai até o trono do Grande Mestre, vemos os demais cavaleiros dourados. O Grande Mestre anuncia para Athena que os últimos cavaleiros de ouro chegaram. Então nos é apresentada a Athena desta era, uma mulher forte e imponente, uma deusa guerreira. Ela dizia: "Bem-vindos, Shan de Libra e Zagreus de Câncer. Em seus lugares, por favor. Temos coisas importantes para tratar. Serei o mais breve possível." O Grande Mestre dizia: "Vamos começar. Os cavaleiros presentes são Tigarden de Ares, Merope de Touro, Castor de Gêmeos, Zagreus de Câncer, Nimian de Leão, Siddhartha de Virgem, Shan de Libra, Lessate de Escorpião, Quiron de Sagitário, Ábio de Capricórnio, Gani de Aquário e Ânteros de Peixes." Athena então se pronuncia: "Ontem recebi uma convocação do Olimpo, exigindo minha presença no Conselho dos Deuses. Ao que parece, a mensagem dizia que o Olimpo foi desafiado para uma guerra. Não havia mais nada que revelasse quem seria esse inimigo." Zagreus fica intrigado. O inimigo do Olimpo apareceu e Athena dizia: "Tenho suspeitas de quem poderia querer guerra contra o Olimpo. Venho sentindo um cosmo muito agressivo se movendo rapidamente na porta do submundo. Todos sabem que o único capaz disso é o Imperador dos Mortos, Hades. Ele foi um dos deuses que se opuseram à decisão de Zeus ao me ceder o comando da Terra. Desde a batalha contra Poseidon, no início dos tempos, Hades desapareceu e nunca sequer ouvimos algo sobre ele no Conselho dos Deuses do Olimpo. Dizem que o Deus dos Mortos ressurgirá para vingar seu irmão. Os deuses do Conselho devem saber que o inimigo é tão poderoso quanto Hades. Por isso eu fui convocada." O Cavaleiro de Câncer então se pronuncia: "Permita-me interrompê-la, deusa Athena. Senti algo afetando o equilíbrio do Yomotsu Hirasaka." Athena então responde: "Nesse caso, precisamos ficar em alerta. Zagreus, preciso que vigie o mundo dos mortos. Relate imediatamente qualquer anormalidade." O Cavaleiro de Ouro acata aquelas ordens e Athena continua: "Se Hades estiver contra o Olimpo, sua prioridade será estabelecer sua base aqui na Terra." O Grande Mestre dizia: "Precisamos ficar atentos e eliminar qualquer ameaça que surgir em nossos caminhos. Nenhum Cavaleiro de Ouro deverá sair de sua casa zodiacal até a Segunda Ordem." Athena diz que irá partir imediatamente para o Olimpo para saber mais a respeito sobre essa convocação. "Peço que protejam o santuário e a terra até eu voltar." Os Cavaleiros de Ouro acatam aquelas ordens. Na mão de Athena, ela segurava a sua armadura em forma de estátua e dizia: "O caminho do Olimpo pode ser perigoso, então também peço que 3 de vocês me acompanhem nessa jornada. Gêmeos, Peixes e Virgem, venham comigo e vamos nos certificar de quem enfrentaremos. Precisamos do maior número de aliados possíveis no Olimpo." Ao elevar seu cosmo, Athena rapidamente traja a sua sagrada armadura e dizia: "Conto com vocês, cavaleiros. Protejam esse mundo até o meu retorno."
E assim os cavaleiros dourados ali presentes juram por Atena. A deusa Atena traja a sua armadura e vai para o Olimpo se encontrar com os demais deuses. Ao seu lado ela leva 3 cavaleiros de ouro, sendo Castor de Gêmeos, Siddhartha de Virgem e Ânteros de Peixes. Enquanto isso, o cavaleiro Zagreus de Câncer parte para sua missão, vigiar o Yomotsu Hirasaka, a entrada do mundo dos mortos. Já se passaram 3 dias e Zagreus continua em sua vigília. Ele observa as almas dos mortos que seguem o curso natural e saltam para o submundo. Zagreus dizia: guerra do Olimpo, Hades, inimigos, sem contar os pesadelos que me atormentam há dias. De repente Zagreus fica surpreso e ele escuta um cântico que falava sobre um fantasma divino tocado pela luz na graça ambrosial. Zagreus percebe que alguém estava cantando naquele local, algo que não deveria ser possível de acontecer. Ao olhar para trás, ele observa uma mulher que possuía asas. Zagreus pergunta quem cantaria na entrada do mundo dos mortos. Apenas almas sem esperança podem ir até ali, a não ser que... A mulher então invoca uma técnica, Death Edge. De repente, uma mão fantasma segurando uma espada ataca o cavaleiro pelas costas. Porém, Zagreus consegue perceber e se esquiva no último momento. O rastro de sangue paira no ar e Zagreus dizia: os cavaleiros de ouro se movem na velocidade da luz. Nenhum ataque desse nível pode me alcançar. Vemos então que ao mesmo tempo que se movimentou, o cavaleiro conseguiu desferir um ataque que acertou o rosto da mulher. Zagreus então pergunta: antes de me atacar novamente, diga quem é você. A mulher então se apresenta: olá, escravo dourado. Meu nome é Perséfone. Estou aqui em uma tarefa muito importante que me foi designada pelo meu precioso mestre. Zagreus se pergunta quem seria esse mestre e a mulher dizia: ele não vai gostar de saber que você me feriu. Deimos! De repente, Zagreus sente uma presença mortal, um cosmo completamente obscuro que se aproximou rapidamente e nem sequer deu tempo para que o cavaleiro se protegesse. O peito do cavaleiro de Câncer é perfurado em um instante. Zagreus, assustado, olha para baixo e vê o punho que atravessou o seu peito. Quem o atacou dizia: não interfira, cavaleiro de ouro sem nome. Zagreus cai de joelhos e o inimigo continuava: todos que ficarem em nosso caminho serão esmagados pela glória do nosso Senhor Ares. Zagreus cai no chão sem vida e em sua mente ele dizia: não me lembro onde eu nasci, quem são os meus pais, quem me deu esse nome. Eu não me lembro, é como se metade da minha vida não existisse. Existem apenas 3 coisas das quais eu sempre soube: meu nome e meu cosmo, e que eu não posso ser morto. De repente Zagreus abre seus olhos. Mesmo tendo seu coração sendo destruído, o cavaleiro voltou à vida. Porém os inimigos já não estavam mais ali. Nós somos levados até a casa de Ares, a entrada das 12 casas zodiacais. Perséfone estava ali e dizia: sejam muito bem-vindos. Finalmente chegamos ao grande santuário de Atena. À sua frente estava Deimos, acompanhado de vários guerreiros berserkers. Ele dizia: ótimo, retorne e avise os demais, rainha Perséfone. O massacre irá começar e Atena será castigada ao se colocar no caminho. Perséfone sorri e o cosmo emanado pelos inimigos então é percebido pelo grande mestre do santuário. O mestre diz para que os cavaleiros de ouro fiquem atentos. Um poderoso inimigo está em nossos portões. Devemos proteger o santuário a qualquer custo. Mérope de Touro responde: nem precisa pedir. E Nemean de Leão dizia: eu não imaginei que viriam tão cedo. Que cosmo agressivo. Enquanto isso, o grande mestre do santuário pede para que Tigardin de Ares tome cuidado. Tigardin se põe à frente de sua casa zodiacal. O inimigo Deimos havia acabado de chegar ali. Ele dizia: finalmente um adversário de verdade. Já estava duvidando do poder de Atena e de seu exército. Apenas liberando meu cosmo, esses cavaleiros ficaram paralisados pelo medo. Não foi um desafio eliminar todos eles. Deimos, naquele momento, ergue o corpo do cavaleiro de prata da constelação de Lagarto. Tigardin fica furioso e diz: liberando seu cosmo e que tal o meu? O cavaleiro de Ares eleva seu cosmo dourado. O inimigo fica apreensivo e Tigardin dizia: antes de me pagar com sua vida, me diga, quem são vocês, miseráveis?
Deimos então responde: muito bem, seu Cosmo é digno de uma batalha de verdade. Nós somos os Berserkers, soldados de Ares, o grande deus da guerra. Temos uma mensagem para entregar pessoalmente para a deusa Atena. Tigardin fica surpreso, então se trata de Ares. Infelizmente, você não vai vê-la, muito menos sairá daqui com vida. Deimos então responde: então terei que eliminar você e quem se opor a nós. O ariano diz que não tem tanta certeza disso, porém Deimos eleva seu Cosmo. Vamos, Ares, mostrarei a você o terror de um Berserker. Tigardin e Deimos atacam de forma simultânea. Ambos os golpes se chocam e os punhos dos dois guerreiros eram equivalentes. E Tigardin rapidamente desfere um chute poderoso, que é contido pelo braço esquerdo de Deimos. O Berserker dizia: o impacto de seus golpes é uma decepção, Ares. Não vai cumprir com o que diz nesse ritmo. Tigardin então entende: certo, pelo jeito não posso pegar leve com você. O Cavaleiro de Ouro então dispara o seu ataque, Starlight Riven, sendo capaz de produzir uma chuva estelar que caem como lanças perfurando tudo em seu caminho. Deimos não consegue desviar do golpe de Ares e até mesmo sua vestimenta acaba se trincando. Tigardin dizia: me parece que é você que não pode cumprir com o que diz, meu caro Berserker. O Cavaleiro de Ouro concentra o seu poderoso Cosmo no punho, porém algo lhe chama a atenção. O Berserker Deimos acaba se levantando, mesmo sangrando, e com sua vestimenta trincada, o Berserker solta um grito de fúria. A cósmica energia que ele emanava era intensamente obscura, até mesmo Tigardin foi obrigado a se afastar. O que é isso? Como um simples rugido pode ter tanta potência? Deimos avança para o ataque novamente. Com um punho ele desfere um soco. O Cavaleiro de Ares consegue se defender, porém a força de Deimos era tão grande que isso não foi capaz de contê-lo. Tigardin é jogado para trás com toda a força e acaba se chocando com a casa de Ares. Deimos dizia: nós somos diferentes, Cavaleiro de Atena. Não sentimos dor. Quanto mais eu for atingido, maior será o meu Cosmo. Esse é o poder de um Berserker. Tigardin se levanta completamente ferido. Ele fica surpreso. Quanto mais for atingido, então eu vou ter que te destruir. Vamos ver até quando você aguenta sentir dor. Tigardin de Ares avança desferindo vários socos. Porém, nenhum desses golpes consegue acertar o Deimos. O Berserker então segura o punho de Ares com facilidade e diz: eu já falei, é inútil tentar me acertar, só vai atrasar ainda mais a sua morte. Agora morra, Infinity Fall. Deimos utiliza o seu ataque à queda do infinito. É como se o Cavaleiro de Ares caísse no espaço eterno. Deimos dizia: a dimensão negra vai esmagar seus ossos até não sobrar mais nada. Desapareça, Cavaleiro de Ares. Gostaram do vídeo, galera? Essa história é escrita e desenhada por um fã brasileiro de Cavaleiros do Zodíaco, chamado Bruno Barbosa. E obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?